Olá, concurseiro! Olá, concurseira! Seja muito bem-vindo ao nosso conteúdo aqui, nosso podcast com IA, com inteligência artificial. Aqui é o Jake. Jake é um agente de inteligência artificial que é treinado para fazer perguntas que você faria para mim se estivesse na minha frente relacionado a um assunto específico. Que no nosso caso aqui, hoje nós estamos falando de mapas mentais. Será que vale a pena fazer um mapa mental? Como se faz um mapa mental? Para que eu devo fazer um mapa mental? Quais são os objetivos de um mapa mental? Tudo relacionado a estudo da área policial e relacionado a mapas mentais, nós iremos tratar agora no assunto aí que Jake vai fazer as perguntas e eu vou tentar de responder da forma mais direta, da forma mais correta, da forma mais útil. Se você tem uma pergunta relacionada a mapa mental ou até mesmo, né, relacionado a outra coisa aí, eu sou policial rodoviário federal, já fui policial militar, então até mesmo relacionado à carreira, você faça e depois eu vou responder no final algumas perguntas que fazem relacionado aí assunto estudo da área policial. Vamos pedir já aqui a primeira pergunta a Jake, né? Ele vai fazer a sua pergunta. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, dê o seu like, que é muito importante para nós aqui, né? Olá, Leandro, mapa mental ajuda mesmo na revisão ou é perda de tempo? Será que mapa mental ajuda na revisão? Olha, vamos entender quais são os objetivos de um mapa mental. Olha, você precisa estar sempre revisando as matérias que você estuda, porque existe um comportamento natural do nosso cérebro seletivo de selecionar as informações que ele vai manter a longo prazo. Uma forma dele entender que uma informação é relevante é o esforço que você desprende para chegar a uma informação e também a repetição. Primeiro, o mapa mental, você vai, no momento de você construir um mapa mental, você vai fazer os desenhos ali, você vai fazer a estrutura do mapa mental e aquilo ali vai demandar um esforço mesmo de escrever, né? E de pegar o seu lápis, pegar a caneta lá, desenhar algumas coisas ali. Então, isso aí já vai demonstrar para o seu cérebro que ele não deve esquecer aquela informação. Então, o primeiro objetivo já é muito bacana. O outro objetivo é no momento da revisão. Quando você faz um mapa mental, para você rever aquela informação, você vai gastar cerca de 1 minuto, às vezes até menos de 1 minuto, para revisar aquela informação. Vou mostrar aqui um mapa mental construído. Esse aqui é um mapa mental, uma estrutura simples aí de um mapa mental, que você passa por todas essas informações de forma muito rápida. Agora imagina se você acostuma a estudar fazendo mapas mentais. Quando você for rever aquela informação, quando você for revisar aquele conteúdo e se ele tiver organizado e você souber onde está cada coisa, você vai chegar naquele conteúdo com uma velocidade muito grande, gastando, consumindo um tempo muito pequeno. É como você zipar, né? Se você tiver um pouco mais de idade, você vai entender, né? Antes, a gente pegava um arquivo muito grande e zipava ele, ou seja, você tirava todos os espaços ali, um arquivo grande, um vídeo grande ficava com um tamanho muito menor. E o mapa mental, ele funciona da mesma forma. Você vai pegar um conteúdo grande que você estudou, vai pegar os pontos principais e vai lá sintetizar, colocar tudo no ambiente para você rever aquele conteúdo e para que você não esqueça, né, que o grande problema do concurseiro é exatamente a gente esquece, né? A pessoa esquece a informação que ele estudou há 3 meses, 4 meses, 5 meses. Imagina você ter que lembrar de um conteúdo que você estudou 7 meses atrás. Então, se você não fizer revisão
E se essa revisão não for rápida, senão você vai passar muito tempo também fazendo a revisão, não vai dar tempo para você estudar as outras coisas. Mas se você tem um mapa mental, você consegue rever essa informação numa velocidade muito grande. Então, esses são os objetivos, né? Não é perda de tempo. Perda de tempo é você estudar sem uma metodologia, sem ter esses caminhos que te colocam mais assim, mais na frente mesmo, mais para alcançar os seus objetivos, né? Então, passamos aí pela primeira pergunta, vamos ver a segunda pergunta. Eu falo já, vou beber uma água, mas você pode deixar o seu like aí, se inscrever no canal, que é muito importante para mim e para você, né? Como saber se eu estou fazendo mapa mental do jeito certo? Como é que se faz um mapa mental? Como é que se estrutura um mapa mental? É bom você ter um padrão, porque a partir do momento que você tem um padrão para fazer alguma coisa, você não vai desprender muito tempo pensando como você vai fazer aquilo. Mas aqui na nossa metodologia, né, na plataforma Ponte de Aprovação, tem aqui o curso Metodologia, esse entender aqui, ó, esse entender, ele vai mostrar como você constrói o seu caderno, né? Você precisa de um caderno e fala como construir um mapa mental. E eu vou falar para você como é que a gente faz o mapa mental. Deixa eu mostrar aqui esse mapa mental que fica mais fácil. Você tem primeiro o assunto central. Olha, você constrói o assunto central. Ah, eu estou estudando sobre direito penal. Direito penal eu vou estudar em relação ao tempo do crime, ao tempo do crime. Então, o assunto central aqui seria tempo do crime, entendeu? E depois você vai fazer as ramificações. Então, tem um primeiro nível, tem um segundo nível aqui e depois tem um terceiro nível que você vai colocar as coisas mais importantes. Você vai sempre construir dessa forma. Você não constrói um mapa mental colocando conceitos enormes, conceitos grandes. Por quê? Porque não vai caber. Olha, todo aqui, ó, inquérito polícia, ó, aqui esse mapa mental é de inquérito policial, conceito, natureza e princípios. Aqui, ó, do inquérito policial. Então, tudo isso aqui está em uma folha. Como eu vou conseguir colocar tudo isso em uma folha? Eu tenho que simplificar, sintetizar, deixar frases curtas, somente para que a sua mente lembre, busque o resto da informação que você estudou. E se você estudou, ela está na sua mente. Mas se você não, você constrói também um mapa mental e deixa ele lá e nunca mais vai olhar aquele mapa mental, isso não vai funcionar. Por que que não vai funcionar? Porque você tem que rever a informação. Você tem que um dos objetivos do mapa mental é justamente o momento da revisão. No momento da revisão, você precisa de um material de qualidade preparado para você ir lá diretamente e conseguir fazer aquilo lá, conseguir construir aquela estrutura e rever de forma rápida. Então, você tem que fazer dessa forma. Então, só para retomar, mapa mental tem um assunto central, tem o primeiro nível de ramificação e tem o terceiro nível de ramificação. Pode ter o quarto nível? Pode ter, mas você não pode deixar a estrutura muito grande, porque ele tem que caber todo numa folha. E só o fato de você, né, se esforçar para colocar aquilo dentro de um ambiente ajuda muito, né? No nosso caso aqui, na nossa plataforma, ela é rodeada de inteligência artificial e nós temos agentes aqui preparados para ajudar a fazer isso, na verdade, né? Nós temos aqui, ó, caderno dinâmico. Aqui, ó, no caso de direito penal, tem um construtor de mapas mentais. Ou seja, ele vai construir os mapas mentais para você. Você precisa disso aqui? Não, não necessariamente. Você precisa de um agente de inteligência artificial para criar isso aí para você. Mas quando você tem, o estudo fica muito mais ágil, mais efetivo, mais direto, né? A inteligência artificial
ela veio para encurtar processos repetitivos. No caso aí, é um processo repetitivo. Então ela faz ali muito mais rápido, né? Mas você pode fazer os seus mapas mentais. Aí tudo que você estudar, eu eu te aconselho a criar mapas mentais. Em todo momento, eu vou estudar aqui numa videoaula, que eu não aconselho, é estudar por videoaula. Em outras aulas eu explico, né? A videoaula é um estudo muito passivo, para você construir um mapa mental, construir um resumo, você vai consumir muito tempo e você não vai conseguir passar por todas as matérias que você precisa passar, né? Mas se você decidir aí estudar por videoaula, saiba que você não pode estudar de qualquer jeito. Você precisa realmente de muito tempo aí para você estudar por videoaula, justamente porque você tem que construir um material de revisão. Se você não tem um material de revisão, você vai ter um problema e você vai esquecer a matéria. E outra coisa, livros, vai ler um livro, vai ter que fazer mapa mental também. E o livro eu também acho muito ruim. Por quê? O livro ele aprofunda demais situações que você não precisa aprofundar. Agora, uma apostila já é mais direto. Você tem uma apostila ali, ele vai tratar justamente daquele assunto para concurso público, daquilo que é mais importante. Aí você, estudando aí, você acaba fazendo um mapa mental daquilo que você estudou. Para quê? Para você retomar de forma mais fácil, de forma mais efetiva, de forma mais rápida, né? Então tá, já passamos aí por duas perguntas, né? Duas perguntas super interessantes aí, super legais aí que Jake fez aqui, mas talvez você também tenha uma pergunta. Então faça sua pergunta aí também, né? Vamos pedir mais uma pergunta aqui para Jake. Eu vou prender minha água, ter seu like, se inscreva no canal para que você receba mais conteúdos do canal. Vamos lá. Vale a pena fazer mapa mental de toda a matéria? Sim, tudo que você estudar. Todas as matérias que você... vou estudar matemática, vou fazer mapa mental de matemática. Sim, você vai fazer, tem fórmulas lá que você pode criar um mapa mental. Existem conceitos de raciocínio lógico matemático, por exemplo. Então, sim, você vai fazer mapas mentais de matemática, de português, de informática. Mas informática é muito desenho e tal. Faça os desenhos, faça as fórmulas lá que você precisa fazer. Porque se você não criar um material de revisão, e esse material é necessário que tenha mapas mentais, porque para que a revisão seja efetiva, se você não criar, você vai esquecer. Tem estudos que mostram já, né, que depois de 30 dias só fica 10% daquilo que você estudou. Imagina, você estudar um mês todo e só ter o retorno de 10%. Olha, não dá certo, né? Não vai ser legal. Você precisa. Agora, se você anotar tudo, tiver que revisar, como é que você vai revisar por uma videoaula? Não tem como. Como é que você vai revisar uma matéria por um livro extenso? Eu vou marcar ali. Vai demorar demais. Vai demorar demais. Então, vai faltar organização, vai faltar efetividade, né? Normalmente nós temos pouco tempo, né, para estudar. A gente tem uma vida corrida, mas também, mas eu tenho muito tempo, mas você tem uma capacidade limitada de absorção, né, de concentração, capacidade cognitiva, o seu cérebro cansa, e quando ele cansa, ele para de ser efetivo. Então, você tem que usar o pouco tempo, 2, 3 horas por dia, para ser mais diretos, ter mais retorno sobre o investimento tempo, né? Mais retorno de conhecimento com menos tempo de estudo. Vamos lá. Outra pergunta aí de Jake. Vamos ver o que ele vai fazer de pergunta. Quando o assunto é muito grande, como resumir sem virar cópia do PDF? Assunto muito grande, está lá aquele conteúdo enorme. Olha, talvez, se você está pegando conteúdo muito grande, pode ser que você esteja estudando por um livro. O livro realmente é um conteúdo muito grande. Imagina, um livro de direito constitucional é mais de 1000 páginas. Como é que eu vou fazer? Olha,
Você não precisa, você nem deve estudar direito constitucional por livro, nenhuma outra matéria aí com livro. Por quê? Porque realmente aprofunda demais. Ah, mas eu tenho um PDF lá muito grande. Olha, você também vai, talvez, se for muito grande, ele não está resumido o suficiente, né, para você estudar. No nosso caso aqui, né, no nosso caso, nós temos os agentes, eles criam apostilas, né, ele cria a apostila através das questões de concurso público, a pessoa cria a apostila, fica registrado, as apostilas ficam todas guardadas aqui no ambiente, ó, tá aqui no ambiente próprio, onde fica a apostila, né, que pode ser aumentada aqui para você estudar. Essa apostila, ela vem diretamente da essas apostilas, ela vem das questões de concurso público, então elas são mais efetivas. E eu copio esse conteúdo e jogo aqui, né? Jogo aqui no meu mapa mental, consultor de mapa mental, e ele já vai me dar lá o mapa mental todo bacana, tudo certinho aí para eu trabalhar. Então, nós temos essa ferramenta, mas se você não tem essa ferramenta, você vai ter que trabalhar conteúdos um pouco menores para você criar mapas mentais. Agora, a pior das soluções é você não fazer um mapa mental. A pior das soluções é você não criar resumos daquilo que você estuda. Ou seja, eu não criar um material para revisão é muito pior do que é a pior das soluções, é não fazer nada. Então, se você não tem uma ferramenta dessa aí, você pode fazer você mesmo, né? Cria lá, pega lá o material, estuda, olha os pontos principais, né? Como eu falei aqui, o ramo principal, o segundo nível, o terceiro nível, constrói lá e deixa. E o mapa mental, assim, às vezes é uma maior bagunça, né? Quando você começa a criar mapas mentais, falta espaço no caderno, aquela coisa toda, você não consegue sintetizar as informações, mas o melhor mapa mental não é aquele organizado, é aquele em que você entende o que foi feito ali. No nosso caso aqui, ó, é um mapa mental mais organizado, porque a inteligência artificial acaba, né, compactando tudo aquilo ali, entregando e você já sabe o que fazer. Mas você tem que fazer mapas mentais. Você precisa criar mapas mentais e criar resumos e criar da forma correta. Resumo não é transcrever o que está no material. Resumo é você compactar, é você sintetizar, é você organizar de tal forma que você consiga ter acesso àquele conteúdo em um outro momento. Se não for assim, não vai ser efetivo, você vai demorar muito mais tempo para passar no seu concurso policial aí, e o nosso objetivo aqui é encurtar esse tempo, ou seja, deixar esse tempo de fato mais curto, né, mais menor, né, deixar esse tempo menor para que você tenha um resultado maior. Vamos lá fazer olhar mais uma pergunta, dê o seu like, se inscreva no canal. Se você tem uma outra dúvida diferente aí, ou sobre mapa mental, não entendeu muito bem como se faz, escreva aí que nós iremos responder e também podemos colocar a sua pergunta num outro conteúdo para talvez a sua pergunta seja a pergunta de outras pessoas, né? Vamos lá. É melhor fazer mapa mental no papel ou digital? Olha, nós temos ferramentas de criação de mapa mental digital e é muito bacana. O Google tem uma ferramenta muito bacana de criação de mapa mental. Eu não sei se eu consigo olhar aqui, depois eu vejo, mas você pode pesquisar aí mapa mental Google, né? No Google tem um aplicativo lá que ele constrói o mapa mental. Você pode usar esse aplicativo. Você faz o digital, ele vai construir. Por que fazendo no digital? Você fazendo no digital é mais fácil você apagar, organizar a ideia, mas depois você pega do digital e passa para o caderno. Por quê? O mapa mental ele tem o objetivo de você sintetizar, né? Sintetizar o conteúdo, mas
o próprio ato de escrever, de criar, né, com a sua mão mesmo lá, né, a sua caligrafia, o fato de você escrever aquilo ali já ajuda muito, né, para você aprender e guardar a informação. Como eu te falei, existem duas formas de você mostrar para o seu cérebro que um conteúdo é importante. Um é se esforçando, criando aquele conteúdo. O segundo, na verdade, é você é, repetindo aquela informação. Então você escrever, e outra coisa, quando você escreve, se você faz de forma organizada, aqui ó, nós trabalhamos, né? Tem um mapa de estudo aqui que são as 7 matérias mais cobradas em concurso da área policial. Então a pessoa constrói o caderno aqui, ó, sobre essas 7 matérias. Vamos olhar aqui o direito processual penal. Nós temos as matérias principais aqui, ó, construídas, e os alunos, no caderno deles, eles estejam organizados de acordo com a metodologia, de tal forma que ele consegue encontrar esse conteúdo no caderno de forma muito mais efetiva, né, direta. Então, a questão da organização é muito importante. Saiu o edital do seu concurso lá, é importante você saber, poxa, qual parte do edital que eu domino, qual que eu preciso evoluir, qual que eu estou errando mais aqui do edital e qual que eu vou revisar mais até chegar o momento da prova. Como é que eu vou achar esse material se o meu caderno tá tudo misturado, as matérias são todas misturadas. Então, se você constrói dessa forma, você começa a estudar e a coisa tá toda bagunçada ali, você vai ficar perdido e você não vai conseguir aproveitar. Agora, aqui nós ensinamos a pessoa, um caderno de 10 matérias, cada matéria daquelas 7 principais ali tem um caderno. Então, um caderno de 10 matérias. E cada matéria daquele caderno é sobre um assunto. Por quê? Eu consigo, quando eu faço os meus simulados e percebo que eu estou errando mais um tipo de conteúdo, eu fiz o simulado, olha, eu estou errando o assunto tal. Eu sei exatamente onde está esse assunto para eu revisar. Então, isso é uma questão de organização. Então, você tem que perceber que passar em concurso não é sempre uma questão de ser mais inteligente ou menos inteligente. É uma questão de ter disciplina, é uma questão de ter uma metodologia, é uma questão de estudar os conteúdos certos, as matérias certas. Então, tudo isso está relacionado à sua aprovação no concurso da área policial. Não é uma questão, eu sou mais inteligente, fulano passou no concurso público, ele é extremamente inteligente, ele é diferenciado. Não, ele é mais, muitas vezes ele é mais organizado, ele tem um planejamento, né? Tem o hábito de planejar as suas coisas, ele sabe quando ele vai estar dominando cada matéria, então ele tem uma metodologia de estudo, às vezes ele adquiriu uma metodologia de estudo que torna ele mais eficiente, né, nos seus estudos, ele tem um retorno maior usando aquela metodologia, não só pela metodologia em si, né? Aqui nós temos, ó, nós temos o curso que trabalha com esses pilares aqui, ó. Todos esses pilares aqui são importantes. Aqui nós temos o tempo, organização, planejamento, criação do hábito, nós temos as matérias, aquele mapa ali que eu mostrei das matérias principais, dentro das matérias cada uma tem a matéria específica, materiais de estudo, ó, tem aqui a questão dos simulados, tem apostilas, tem a redação, a pessoa vai fazer a redação, tem um agente de inteligência artificial que vai corrigir a redação para ele, tem a questão do planejamento, tem a questão aqui do Pomodoro, que é uma forma de estudar, né? Dando pausas, pequenas pausas para manter a sua capacidade de absorção e a sua capacidade de concentração num tempo maior de estudo. Então, tudo isso está relacionado à sua aprovação. Eu vou estudar igual todo mundo estuda. Não vai ter uma chance de não dar certo, principalmente se o seu objetivo for um concurso policial de alta competitividade, ou seja, tem concursos
que são mais fáceis de passar, menos concorridos, talvez uma guarda municipal com um salário um pouco menor, às vezes uma polícia penal, às vezes um salário intermediário aí, a polícia civil já é um pouco mais complexo, polícia federal, polícia rodoviária federal já é uma concorrência muito grande, dificilmente vai passar sem uma metodologia, polícia do Senado, né, polícia legislativa do Senado, da Câmara, dos deputados, então são concursos mais concorridos que precisa de uma maior técnica, ter uma técnica mesmo de estudo para que seja mais efetivo o seu estudo, né? Então, é importante hoje em dia você ter aí uma técnica de estudo, né? Então, é melhor fazer mapa mental no papel ou no digital. Você pode mesclar esses dois. Faça no digital e depois passe para o papel. Existem várias ferramentas aí bem bacanas que você pode utilizar para fazer mapas mentais, mas passa de sempre para o caderno, porque vai ser uma questão de organização mesmo e de encontrar aquele material. Depois você tem um montão de mapa mental no computador, em PDF, como é que você vai encontrar aquilo lá, né? Como é que você vai fazer para utilizar? Como é que, porque não é construir mapa mental por construir, né? O mapa mental ele tem um objetivo, você constrói com um objetivo determinado. Então, você precisa fazer dessa forma, né? Então, nós já temos algumas perguntas feitas aqui, ó. Você faça a sua pergunta aí também, que a gente vai responder, né? Vamos para mais uma pergunta aqui. Já está encerrando o nosso tempo. Nós temos um objetivo de fazer vídeos aí, conteúdos de mais ou menos meia hora. Você pode estar aí no transporte, no celular, você coloca velocidade 2 com 15 minutos, você consegue assistir ao vídeo, né? E talvez você está em casa, fica mais tranquilo para você assistir. Vamos lá. Quem tem pouco tempo deve fazer mapa mental ou focar mais em questões. Se você tem pouco tempo, mais um motivo para você criar mapas mentais. Justamente porque, pelo que eu falei, se você tem um tempo muito curto, esse mapa mental aqui, ó, depois de construído esse mapa mental, você consegue passar por ele em um tempo recorde, né? Você consegue passar por esse mapa mental ali em questão de um minuto, você passa por todo um conteúdo. Imagina, você tem um caderno aqui, ó, se você tiver 30 mapas mentais, 30 mapas mentais, você vai usar aí 35 minutos, mais ou menos, né? Com o ato de folhear e tal, mas passar pelo mapa mental mesmo, você vai passar em um minuto. Então, se você tem pouco tempo, agora aí que você tem que estudar para o mapa mental mesmo. E questões de concurso público também, né? As duas coisas, essas duas metodologias, mapa mental e questões de concurso público, são essenciais. Porque agora a questão de concurso público, você tem que saber trabalhar, né? Tem pessoas que estudam por questões e pensa que a forma melhor de estudar por questões é fazer milhares de questões, quanto mais questões, e pensa que está revendo aquela matéria porque as questões se repetem. Não é muito assim, né? Não é a forma mais efetiva de estudar. O estudo por questões de concurso público, você faz lá a sua questão. Quando você erra a questão, é o momento de você parar e colocar isso aí no seu material de revisão, que é o seu caderno. No seu caderno, você pode colocar no modelo de flashcards, né, que era como perguntas e respostas, que é a nossa metodologia aqui também, né? Você pode colocar dessa forma ou pode colocar no próprio mapa mental. Às vezes o mapa mental está construído ali, mas tem uma informação que está faltando no mapa mental, que você fez uma questão e errou aquela questão. Mas você errou aquela questão porque você não sabia uma informação determinada. Então você pega aquela informação e coloca no mapa mental ou no perguntas e respostas, que é uma metodologia que não vou falar aqui, porque não vai dar tempo, nós estamos chegando aí no período final do nosso podcast, né? Aqui com. Isso aqui é Jake, tá? Jake é um agente de inteligência artificial. Toda a nossa metodologia aqui, ó, do começo ao fim, tudo que é feito aqui é utilizado inteligência artificial para tornar o estudo mais efetivo, com mais retorno, com mais
qualidade, né? A inteligência artificial veio para ficar, é uma ferramenta, tá todo mundo usando, e quando todo mundo usa uma ferramenta, quem não usa fica para trás, né? Então, nós construímos toda a plataforma, tudo com inteligência artificial para tornar a coisa mais efetiva, mais direta. Então, se a gente aqui, se você tiver alguma dúvida relacionada aí à criação de mapas mentais, faça que eu vou responder as perguntas para você diretamente e vou responder também as pessoas que, se for uma pergunta pertinente, eu passo essa pergunta para outras pessoas aqui e respondo como se fosse uma pergunta do Jake aqui mesmo, né? Perguntas relacionadas à polícia, polícia militar, polícia rodoviária federal, polícia civil, porque eu, sendo policial rodoviário, eu tenho contato, né, com essas polícias, estou sempre, né, na delegacia, sei como funciona e talvez na sua pergunta possa ser sanada aqui no nosso canal. Então, um grande abraço e bons estudos!